Olá, turminha! Chegou um momento muito especial, isso mesmo. Atividade do nosso livro integrado, tá certo? Vamos começar? Olha só, meus amores, na página 34 nós temos um texto. O título dele é O Curioso Mundo das Palavras. Esse texto fala de um menino que é questionador, isso mesmo. Ele vai em busca do significado das palavras, ele gosta de inventar palavras novas. E olha só, nós aprendemos duas palavras novas, não é verdade? E a tia vai grifar aqui, palavrista e palavreiro, tá certo? Lembra que a tia falou no início da aula? Palavrista é inventor de palavras e o palavreiro, de acordo com o dicionário, é uma pessoa que fala muito e que não tem juízo. Interessante, não é verdade? E aqui no texto vocês podem observar que tem algumas palavras que estão grifadas, isso mesmo, em negrito. Boi, formiga, abelha, buá, ha, Roma, amor e assim por diante. O que vocês vão fazer agora nesse texto? Vocês vão circular as palavras que você não conhece ou que vocês conhecem, mas achavam que o significado era outro. Tá certo? Olha só, meus amores, na página 35, na questão de número 1, diz assim: segundo o texto, o que seria um palavrista? Construa junto com seus colegas o significado dessa palavra. Lembrem que nós já falamos sobre o significado dela? Isso mesmo. Palavrista significa inventor de palavras. Então, você vai construir, tá bom, esse significado, tá certo? Você pode escrever uma frase, não tem problema, tá bom? Número 2. O menino da história é muito questionador, ele pergunta muitas coisas. Elabore você também uma pergunta sobre o nome e o sentido das palavras. Então, você vai escolher uma pergunta e você vai escrever, tá certo? Ou então você pode utilizar uma palavra que você conheça e que você gostaria que tivesse outro sentido. Pode ser dessa forma também, tá certo, meus amores? Número 3. Destaque os adesivos da página 193 e aplique os emojis correspondentes às expressões abaixo. Depois explique em quais situações usamos essas palavras. Então, olha só, temos aqui na letra A, buá. Então, emoji que está chorando. Então, você vai colocar o adesivo, tá certo? Na letra B, que expressão é essa? Hã? Muito bem, de dúvida, não é verdade? E essa expressão aqui, ha, 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 ha. Muito bem, de alegria, não é verdade? Então, vocês vão colar os adesivos nessa questão, tá certo? Na número 4, nós temos uma boquinha, então só vamos falar sobre essa questão. Por que o personagem da história queria ser um inventor de palavras? Se vocês forem perceber no texto, ele, na verdade, não gosta de saber que os significados das palavras não têm a ver com o nome delas. Por exemplo, boi. Boi é uma palavra pequena, porém o animal é grande, não é verdade? Então, ele faz esses questionamentos porque as palavras elas não têm relação com os objetos, tá certo? Olha só, meus amores, na página 36, na questão de número 5, diz assim: observe o seguinte trecho. Por que a abelha rima com telha e não com mel? Antes da gente falar desse assunto, a tia quer explicar para vocês esse sinal de pontuação aqui que aparece. O nome dele é aspas. Quando nós utilizamos esse sinal de pontuação? Quando retiramos uma palavra ou uma fala do texto que não é nossa. Tá certo? E olha só, ele fez uma pergunta, aparece também o sinal de interrogação. Vamos utilizar sempre para as perguntas, tá certo? Olha só, o personagem inventor de palavras propõe um novo sentido para a rima, palavras que combinam entre si pelas relações do significado e não pelo som. Nesse sentido, escreva palavras que rimam desse novo jeito. Ou seja, nessa questão de número 5, você não vai encontrar palavras que o final, a sílaba, combine, não é nesse sentido. Agora tem que ter o significado. Por exemplo, letra A, banana com... Banana combina com o quê? Para comer. Muito bem, com aveia e é muito gostoso. Quem nunca comeu? Eu amo. Olha só, letra B, goiabada com
Goiabada com queijo. Eu não gosto, tá certo? Mas muitas pessoas gostam. E combina, eles acham que combinam, na verdade, tem um nome para esse sabor. Romeu e Julieta, tá certo? Letra C, pão com. Você vai escolher algo que combina com o pão que você gosta. Pão com manteiga, pão com queijo, pão com mel, com goiabada. Você vai escolher, essa atividade é livre, tá certo? Letra D, criança combina com o quê? Com alegria, com brincadeira, tá certo? E letra E, feijão com macarrão, feijão com arroz. Você vai escolher, tá certo, meus amores? Na número 6, copie as palavras do texto que rimam. Isto é, que tem som final igual ou parecido. Então, olha só, agora vocês vão retirar do texto palavras que rimam entre elas. Como assim, professora? Abelha, abelha. Tem lá no texto. Abelha, tá? Já vai escrever a primeira aqui, tá? Abelha combina com, ele fala, com telha. Olha só. Lhá, lhá. Temos lhá na palavra abelha e lhá na palavra telha. Então, vocês vão retirar do texto outras palavras, tá certo? Que rimam entre si, tá bom? Olha só, meus amores, na página 37, temos uma imagem e temos um trecho que diz assim: palavras podem causar tristezas, mas também podem alegrar. Que palavras são boas de ouvir? Na questão de número 7, diz assim: pesquise junto aos familiares palavras que descobriram ter outro significado daquele que vocês imaginavam. Ou seja, qual é o questionamento do menino inventor? É que quando ele foi pesquisar o significado das palavras, ele viu que era diferente da que ele imaginava. Vocês vão fazer do mesmo jeito. Vocês vão escrever uma palavra, vão pesquisar o sentido dela e vocês vão ver se tem a ver com o que vocês imaginavam ou se o significado muda, se ele é diferente, tá certo? Olha só, você é o autor. Imagine que você é um palavrista. Nós já descobrimos o significado dessa palavra, né? Inventor de palavras. Produza junto com seus colegas um dicionário, ou seja, um dicionário de animais. Então, no seu caderno, você vai escrever, tá bom? As letras do alfabeto, tá certo? Não as letras, os animais com as letras do alfabeto, de A a Z. Por exemplo, aqui nós temos arara. Então, você vai mudar, não vai escrever mais arara. Você pode escrever aranha, outros animais que começam com a letra A. E assim por diante, baleia. Pode ser também um outro animal que comece com a letra B, tá certo? E assim por diante, tá bom? Olha só, meus amores, concluímos a nossa atividade de hoje e a tia vai esperar o registro das atividades, tá certo? Tá muito divertido, não é? Um beijo!